Atos, capítulo 16, versículo 25-26. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros o escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse pequeno trecho de Atos dos Apóstolos, a gente encontra um fato brilhante. A gente sabe que Paulo teve seu primeiro contato ali com Deus, mudou de vida, passou de Saulo a Paulo na subida para Damasco, onde ele tem uma visão, onde ele tem um momento ali extraordinário com o Senhor, né? E Deus ali mesmo o converte e ele inicia o seu processo de conversão. E Paulo tem uma felicidade imensa, né? Após a cura da sua cegueira, porque no seu contato ali com o Senhor ele fica cego e depois o Senhor dá uma ordem no sonho, através do sonho de Ananias, para que Ananias vá até Paulo e o cure, né? Devolva a visão. E Paulo tem uma alegria imensa ali e começa o seu ministério, vai até os outros apóstolos para os comunicar também que teve a vida transformada por Deus. E ele tem uma felicidade imensa de poder pregar a palavra de Deus, porque o Senhor levantou como um soldado, etc. Mas Ananias deixa bem claro para ele, no momento primário, que ele teria que sofrer muito. E talvez, não só Paulo, mas todos nós nos esquecemos dessa palavra também. Porque em todos os profetas, em todos os homens e mulheres de Deus, essa profecia do sofrimento esteve presente na vida de Nossa Senhora, na vida de Isaías, desde o Antigo Testamento para o Novo, na vida de Jeremias, na vida de Paulo, do próprio Paulo, na vida de Pedro e dos outros apóstolos. E talvez nós, com a nossa empolgação, com o nosso incentivo, o que nos aconteceu de esquecermos o sofrimento, de pensarmos que a nossa vida cristã seria só alegria, só essa felicidade. E não que não seja, porque é uma alegria que mesmo com a dor, o amor é muito mais forte, é mais elevado a Deus. E por isso a gente é feliz, independente da tempestade. Ao menos deveria ser assim, dessa forma, dessa maneira. E Paulo continua a seguir. E esse sofrimento, essa profecia desse sofrimento de Ananias, a gente encontra aqui um dos sofrimentos de Paulo. Claro que foram diversos, né? A gente encontra aqui dele preso com Silas. E podia ali ser tomado por uma tristeza. E não que o sentimento de Paulo talvez pudesse ser ali 100% feliz. Nossa, eu estou rejubilando de alegria. Não, talvez a tristeza queria tomar. Como nós que passamos por diversas tempestades, que passamos por inúmeras questões da nossa vida e que o sentimento da tristeza vai bater na nossa porta. O sentimento da ansiedade, o sentimento do medo, o sentimento da depressão. Né? Todos os sentimentos possíveis vão bater na nossa porta e também bateram na porta de Paulo. Só que daí vem a nossa decisão de se render a esse sentimento, se isolar de Deus mesmo, ou da gente louvar, da gente levantar o clamor a Deus. E Paulo faz exatamente isso com Silas. Ao invés de se render à tristeza, ao invés de ficar resmungando, e Paulo já tinha, né, essa característica de ser resmungão, ele luta contra o próprio temperamento e louva a Deus. Isso é espetacular, né? Ele pede o Espírito Santo, porque louvar é pedir o Espírito Santo. E você vê a força do louvor, você vê a força do que é uma oração, né? Que a gente pode ver aqui que aconteceu um terremoto, né? Então, no meio do sofrimento que foi profetizado na sua vida, ali vem a alegria do Espírito Santo de se pedir. Mas se pede o Espírito Santo como um guerreiro, como um soldado, como alguém que quer, como alguém que deseja. E como se pede o Espírito Santo? Não se precisa pedir pulando, gritando,
achando que promovendo grandes eventos para se pedir o Espírito Santo, ou quando se há instrumentos musicais, né? Ali todo mundo é bom para pedir o Espírito Santo. É tão bom que nem presta atenção nas palavras que está fazendo, né? Ao Espírito Santo que está dando. E aí fica ao vento, não sabe nem o que pediu. E aí não escuta o Espírito Santo direito, né? Os sentimentos vão se aflorando. E aí acha que aquilo é a ação total de Deus, simplesmente. Eu não estou falando que Deus não age aí. Claro que ele age. Mas pedir o Espírito Santo é o exemplo de Paulo e Silas. Você imagina num cárcere, ali com os pés, né, e com as mãos na madeira ali preso, né? Se você estudar um pouco ali a antiguidade, você vai ver mais ou menos como que eram feito esse aprisionamento. E sem irmãos, né? Ali ao menos os dois, e o Senhor já dizia que onde houvesse dois ali, ele se faria presente. Olha que bonito a palavra de Deus se cumprindo na vida de Paulo, na vida daquele que se colocou diante de Deus e que entregou tudo a Deus. E que por mais que os sofrimentos fossem grandes, por mais que a tristeza fosse grande, nada era maior do que o amor de Deus. E assim, irmão, eu quero profetizar na sua vida, independente do que você passa, nada pode ser maior do que o seu amor a Deus, né? Nada pode ser. E por que muitas vezes você está esquecendo disso? Porque você está pedindo o Espírito Santo de maneira errada. Como eu disse, Paulo está ali no meio de um cárcere, certo? Tá ali sozinho com Silas, sem instrumento algum musical. E a gente muitas vezes está sendo movido por isso, né? A gente é movido porque tem tantos irmãos que estão olhando para nós. Somos movidos pela nossa comunidade, somos movidos pela nossa missão, somos movidos pelas pastorais. Irmão, nós somos igreja, isso é ser igreja, isso é bonito. Mas nós não podemos depender, né, disso para a gente poder louvar a Deus, para a gente poder pedir o Espírito Santo. Porque se a gente depende disso, a gente não entende o Senhor que nos manda ir para o quarto rezar. Por quê? Porque no quarto é lugar de intimidade, é lugar de aproximação com Deus, né? Lugar onde é você e o Pai. Então a gente precisa se desprender dessas coisas até mesmo espirituais para a gente poder pedir o Espírito Santo. E pedir o Espírito Santo é todos os dias da nossa vida, por mais que a gente não veja. Por mais que a gente não esteja enxergando nem a ação do Espírito Santo, porque nem sempre você vai enxergar. Porque às vezes a gente identifica a ação e a vinda do Espírito quando a gente está sentindo. Quando a gente fala, nossa, mas veio uma paz dentro de mim aqui, eu senti de imediato. Talvez, irmão, a paz vai vir, mas você não vai sentir assim de imediato, você não vai ver algo assim. Mas a paz está aí dentro de você, o Espírito Santo está aí dentro de você. O que sustenta Paulo e Silas ali é o Espírito Santo. E como eu disse, talvez o sentimento da tristeza esteja batendo. Mas quanto mais esse sentimento vem, mais a gente louva a Deus. Mais a gente busca a Deus. E que bonito isso, esse desprendimento que a gente não vê de Paulo e Silas. Que não precisou dos irmãos, não precisou... Não, mas que ali sabendo que Deus estava ali disposto a derramar o Espírito Santo. Isso é extraordinário. Porque quantos irmãos se perdem, né, quando está apegado ao seu grupo, né? Porque se um cai, todo o resto cai. A gente não pode ser apegado aos irmãos, apoiado, né, eu diria. A gente deve se desprender disso tudo. E aqui a gente vê o que é ser uma pessoa íntima com Deus, né? Porque Paulo e Silas não pediram só o Espírito Santo neste momento, mas foi uma vida pedindo o Espírito. Uma vida que passando fome, naufragando, uma vida que experimentando frio, experimentando a nudez, tudo isso pedindo o Espírito Santo, pedindo essa graça de Deus. Porque eu quero te dizer uma coisa para ficar gravado no teu coração, irmão e irmã que você me escuta agora. O consolo do justo é o Espírito Santo. O consolo do justo é o Espírito Santo. Porque muitas vezes você vai se encontrar só. Então grava isso para você e leva para o teu coração. Eu profetizo isso aí na sua vida, para que você entenda de uma vez. E se você não entendeu, você vai entender uma hora ou outra quando você passar por isso. Que os irmãos passaram e que também se você segue numa vida em Deus, se você segue para o céu, você também vai passar. E o Espírito Santo deve nos levar para onde? Para a cruz, para o bendito madeiro, né? Porque nós devemos passar por ela.
Um homem que se diz ser do Espírito Santo, uma mulher que se diz ser do Espírito Santo e que nega a sua cruz, nunca foi do Espírito Santo. Isso aí não é. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é o Espírito Santo, né? Então, é entender que muitas vezes vai ter que se compadecer, vai ter que se renunciar. A Quaresma se aproxima e nós precisamos pedir o Espírito Santo para nos ensinar a passar bem por tudo isso, né? A passar pelo sofrimento, preciso do Espírito Santo, porque se eu não tiver, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar. E você não vai aguentar, irmão. Talvez você está com sinais aí de falta do Espírito Santo. Quais são os sinais? Sinais que você vive deitado na sua cama, você vive sentado no seu sofá assistindo televisão, tão apegado nos aparelhos eletrônicos, passa o dia todo nesse seu celular, no computador. Tantas coisas demais aí que se tem como distração. Vive cansado, não tem mais força para tocar um violão, não tem mais força para cantar, desistiu do seu ministério, não tem mais força para pregar, não tem mais força para rezar, não tem mais força para dar. Por quê? Porque tá vazio. E se eu tô vazio de Deus, eu não vou ter força realmente para dar. Então você precisa ser levantado um guerreiro, uma guerreira que peça o Espírito Santo incansavelmente.